ministrado em teu coração aquilo que Ele vai passar para a tua igreja. Que seja, Pai, um instrumento, um vaso, ó Deus, para que teu nome, nesta noite, venha a ser glorificado. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer falar ao coração de cada um de nós, o Senhor já tem ministrado ao seu coração. Que Ele possa fluir nessa noite para a glorificação do teu nome. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pela misericórdia de Deus, estou mais uma vez aqui. O pastor pediu para estar trazendo a palavra no dia de hoje, pois primeiro poder estar. E aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. O engraçado é que Jordana, ao vivo é assim mesmo. Mas sabe o que me chama a atenção? Que a pregação de hoje vai falar de uma pessoa que não tem nome. Que legal. Então quer dizer que o nome não importa? Não, o nome não importa. O que importa é o que você trouxe para oferecer a Deus nessa noite. Amém? Às vezes a pessoa tem um nome bonito, tem um status, tem um título, mas ela está como? Está vazia. Às vezes a pessoa prega bem, às vezes a pessoa é um cantor, é um ator, mas sabemos até o nome dela, está no Facebook, está no YouTube, mas ela não tem nada para oferecer a Deus. E hoje a gente vai falar a respeito de um menino que eu não achei o nome dele. Não é Vandeir, não é Jordana, mas é um nome que ninguém sabia, mas que fez a diferença. Amém? Amém. Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de João capítulo 6, versículo 1. Livro de João, capítulo 6, versículo 1. Eu quero pedir aos pregadores, aos levitas, o ministério da igreja, que enquanto eu estiver ministrando a palavra de Deus, que venha pedir a Deus, para que não seja o Vandeir, mas que seja Deus falando com a igreja. Talvez nessa noite aqui, só vem duas pessoas, mas lá no outro lado, na internet, tem uma pessoa que de repente está precisando ouvir essa palavra. De repente nessa noite, possa ser o teu familiar. Então, peça a Deus, porque eu, Vandeir, tem o teu nome de Vandeir, um nome estranho, sou um miserável pecador, mas eu vou estar falando de uma preciosa palavra que cura, salva, liberta e ainda dá vida eterna. Amém? Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 1 diz assim. Deixa eu pegar o meu ajudante aqui, que agora eu descobri que eu preciso usar óculos. Eita, glória. Bem-vindo aos 40 anos. João capítulo 6, verso 1 diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é em Tibérias. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os outros discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Amém? Aplauda o Senhor por esta palavra. Glória a Deus.
sabe o nome desse jovem? Alguém pode me dizer nessa noite o nome desse jovem, desse rapaz? Eu fui estudar um pouco lá a Bíblia e olhando que os historiadores, os estudiosos falaram que rapazes naquela época era até 12 anos. Então começa a imaginar agora, uma pessoa que não tinha nome vai ser usado por Deus. De repente nessa noite, alguém aqui está se sentindo assim, mas eu nunca ganho uma oportunidade. Mas Deus já vai começar a falar agora contigo, homem de Deus, com você jovem, com você adolescente, com você que está aí do outro lado. O que importa nessa noite é que o que você tem nessa noite para apresentar a Deus. Talvez nessa noite você tem 5 pães e 2 peixinhos. Deus quer te usar nessa noite, não só para alimentar esta igreja, mas Deus quer te usar nessa noite para alimentar uma multidão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos para repetir comigo. Jesus separou você para realizar algo extraordinário no deserto, na vida de alguém. Vocês entenderam? Vamos repetir? Jesus separou você para realizar algo extraordinário no deserto, na vida de alguém. Vocês entenderam o que Deus está falando contigo? Deus separou você, pessoas extraordinárias, para Deus te usar no deserto. Pessoas que estavam na escravidão, hoje saíram do Egito, estão vivendo no deserto. Daqui a pouco nós vamos chegar na Nova Jerusalém, mas enquanto isso, eu e vocês estamos no deserto, e Deus está contando comigo e com você para salvar pessoas que no deserto estão precisando ser alimentadas. Glória a Deus. Eu estou tentando aqui pregar pelo que eu separei, mas eu vou deixar Deus me usar. Porque muitas das vezes a gente se prepara, separa e a gente fica preso aqui. Mas eu quero deixar Deus me usar no que Ele estou comigo no dia de hoje. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Depois de que Jesus recebeu uma notícia que João Batista estava morto. Jesus era 100% homem, 100% espírito. O lado humano dele neste momento estava triste. E agora ele chama os discípulos para se separar da multidão, porque tem momento que você tem que se separar. Vai ter momento na tua vida que vai ter pessoas que vai te atrapalhar no teu processo. Agora Jesus chama aqueles discípulos para o monte, pois ele estava em luto por João Batista, um discípulo, um pregador da palavra, aquele que preparava o caminho, o seu primo morreu. Agora Jesus está no monte. Agora Jesus, ele manda que os discípulos entrem no barco. E o interessante é que uma multidão seguia a Jesus, porque sabiam que ele curava, sabia que ele salvava, sabia tudo o que ele fazia. Agora Jesus, ele dá uma ordem para entrar dentro do barco. O interessante, e eu fiquei abismado, que essa multidão não ficou em casa. Essa multidão na terça-feira não ficou em casa. Essa multidão, ela se encontra na Metodista de Cascatinha nessa noite, porque ela sabe que Jesus cura, ela sabe o que Jesus faz, ela sabe que Jesus ressuscita, ela sabe que ela é totalmente dependente de Deus. E o interessante é que essa multidão, ela não estava no barco. O interessante, Jordana, que essa multidão, ela decidiu ir a pé. Quem tem compromisso com Deus não fica esperando carona. Quem sabe de onde vai receber a vitória, vem na casa do Senhor. Quem sabe aonde Jesus está, chegou
chegou aqui hoje às 19h30, aqueles que não puderam chegar atrasado. Mas Deus te conhece, Deus sabe a tua labuta. Agora essa multidão chega primeiro. E agora isso começa a chamar minha atenção. Tinha pessoas que tinham famílias, tinha pessoas que tinham trabalho, mas eles não arrumaram desculpa. Por quê? Eles sabiam quem era Jesus. Alguém aqui nessa noite sabe quem é Jesus? Glória a Deus. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Ele está aqui. De repente, você vem nessa noite aqui por fim. O que o Espírito Santo está administrando no meu coração, não deixe que seja só mais uma noite na sua vida. Até quando você vai ser multidão? Você vai ver multidão várias vezes na Bíblia, mas você vai ver tocou nas vestes, gritou: Jesus, filho de Davi. Era uma grande multidão, mas era tocado, era curado. Mas o Jeová Rafá, ele está aqui nessa noite. Eu não sei se tem algo na tua vida para ser curado. E o interessante é que Deus está falando comigo aqui, que existe pediatra, psicólogo, dermatologista, tudo com IT, mas o interessante é que Jeová Rafá, ele tem todas as especialidades. Você está no lugar certo. Você está aqui na casa de Deus. E o Jeová Rafá, ele está aqui hoje. Ele sabe de todas as especialidades. Seja visão, audição, paladar, fato, tato. Ele pode te curar nessa noite, tanto físico como espiritual. Vai depender se você quer ser nessa noite uma multidão ou aquele menino que trouxe os 5 pães e 2 peixinhos. Eu nunca vi um Macfish no deserto. Quem sabe o que é Macfish aqui? Eu não sabia, descobri hoje. Pão com peixe. Esse é o Deus que você serve. O Deus que a gente serve, ele não precisa de WhatsApp. Olha, Jesus vai estar lá em Cascatinha. Naquela época não tinha WhatsApp. Mas quantas pessoas tinham lá, Simone? Homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Que você seja abençoado nessa noite, por você estar aqui, pois Jesus, ele está aqui. O Jeová Rafá, ele está na casa, e ele vai te curar nessa noite. Aleluia. Vou até fechar o celular. E uma grande multidão o seguia, porque via seus sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Em Mateus, se eu não me engano, 14:13, Lucas 9:10 e Marcos 6, se eu não me engano, 30, vai estar a mesma história. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Agora você começa a imaginar comigo aqui, Jesus estava de luto. Agora ele viu uma grande multidão. Ele deixou a dor dele de lado para se preocupar com a tua dor, com a minha dor, com a dor daquela multidão. Será que nessa noite você deixou tudo que você tinha que fazer, a sua dor, a sua luta, para se preocupar com aquele que precisa? Jesus está ensinando pessoas aqui nessa noite que melhor é estar na presença dele. Jesus está ensinando nessa noite que é melhor fazer a obra dele, que é melhor se preocupar com as coisas dele, para que ele venha se
coisas. Jó 41, se eu não me engano, diz assim: quem primeiro me deu, para que eu possa retribuir. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas as coisas, vos serão acrescentadas. Você está dentro desse propósito, você está aqui nessa noite, dentro desta palavra, você está dando para Deus, você escolheu a melhor parte. Nessa noite você não decidiu ser Marta, nessa noite você veio para os pés da cruz, você hoje é uma Maria. Deus está falando com pessoas, Deus está curando nessa noite. Não olhe para o Vandeir, mas olhe para a palavra que Deus está falando com você, porque eu sou miserável pecador, mas Deus tem uma palavra para você de cura, de libertação, de transformação. Deus está falando com pessoas que nessa noite saíram de qualquer jeito das suas casas. Deus está falando com pessoas que perderam o compromisso com Deus. A Bíblia vem relatando de um jovem, não fala nem o nome dele, mas de um jovem que sabia que Jesus ia estar aqui e trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Ei, Deus está falando comigo agora que para Ele te abençoar você precisa abrir sua mão. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando: abre sua mão, semeia, planta. Deus está falando com pessoas que é desse jeito. Deus está falando com pessoas: ei, se você não abrir a sua mão, como que você vai receber? Se você não colocar a semente na minha mão, como você vai receber os frutos com as 2 mãos? Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai levar as coisas de Deus de qualquer maneira? É um jovem, a Bíblia diz, depois vocês podem ler lá, que quando Jesus pregava lá, foi passando os discípulos, se aproximaram de Jesus, e isso me chama a atenção. Quantas pessoas estão na casa de Deus, mas não estão próximos de Deus? Quantas pessoas louvam, quantas pessoas pregam, quantas pessoas fazem as coisas, mas estão longe de Deus? A Bíblia diz, pode ler lá, não é mentira, está escrito na Bíblia, que os discípulos se aproximaram durante aquele culto, durante aquela palestra, e falaram: ei, Jesus, a multidão já é tarde, eles estão com fome. Olha a ideia do discípulo: dispersa eles. Será que você tem dispersado a multidão? Agora o discípulo fala assim: dispersa, mande que eles vão lá comprar. Como pode você andar com Jesus e não ter pão para alimentar a multidão? Como pode você servir a Deus, andar com Deus, caminhar com Deus e não ter um pão para alimentar o teu próximo? Eu não estou falando de comida física, estou falando de comida espiritual. Procura-se apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, do que não tenha que se vergonhar, que saiba manejar a palavra da verdade. Deus está falando com pessoas que nessa noite estão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos, 100 anos na casa de Deus e não tem um pão para alimentar. E pergunta: cadê a minha oportunidade? Deus nessa noite vai usar um improvável. A Bíblia diz que Deus usou um jovem que não tinha nome. Qual é o seu nome? Será? Olha para o lado aí, meus irmãos. Quantas cadeiras tem vazia aí? Cadê a multidão? Eu tenho visto, é claro que
não adianta ser lugar inchado. É melhor ter qualidade do que quantidade. Mas Deus, nessa noite, está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Não fique chateado com o Vandeir, mas Deus, Ele disciplina a quem Ele ama. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que a disciplina, por algum momento, é motivo de tristeza, mas logo depois ela te traz o quê? Alegria. Um cara ou uma mulher, quando ele vai malhar, ele precisa exercitar o músculo, enquanto isso está ferindo, para que ele crie resistência. Entenda que nessa noite Deus está te dando resistência. Entenda que Deus está falando contigo: ei, eu dependo de te usar. Eu conto contigo, varoa. Eu conto contigo, varão. Eu não conto com esse banco vazio, mas eu conto contigo. Deus está falando com pessoas nessa noite que vão sair daqui impactadas com esta palavra, com a presença de Deus. Ela vai sair: eu não quero ser a multidão. A Bíblia vai dizer, você pode ler lá também, que os discípulos eram quantos? Quantos cestos tinham? Quem sabe? A Simone sabe. 12. Eram 12 cestos. 12. Quantos pães e quantos peixinhos tinha no cesto dos discípulos? Quantos? Quem sabe me dizer? Nenhum. Discípulo, cesto, mas vazio. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Como? Vazio. Eram discípulos, sim ou não? Sim. Mas estavam? Eram discípulos, sim ou não? Sim. Estavam afastados de Deus na hora da palavra. Ah, mas não estava não. Ei, vai ver o que aconteceu com os discípulos depois da morte de Jesus. Aonde que Pedro estava? Alguém sabe dizer? Pedro voltou a fazer as suas velhas obras. Tomé só acreditou? Pedro negou? E aí? Estavam ou não estavam afastados? Ei, vigia e ora. Ele saiu para orar, quando voltou estava todo mundo. Eita, estavam ou não estavam? Andavam com o Rei da Glória, andavam com Jesus, mas estavam de qualquer jeito. Adianta ser discípulo. Sentou na mesa manifestado, Senhor manifestado, o diabo tomou posse do corpo dele, sim ou não? É dura esta palavra, mas tomou a Santa Ceia. O que tiver que fazer, faça logo, faça depressa. Jesus disse para ele. Jesus está falando com pessoas nessa noite. Ele está curando, Ele está restaurando. Para quê? Para que você venha andar conforme a vontade e agradável, perfeita de Deus. Deus não te quer de qualquer maneira. Deus te ama. Você é tão importante. Vocês foram no culto lá no Alphaville? Vocês viram aquela cruz? É bonito, não é? Dá vontade de chorar. Mas é sério. É sério. Deus está falando hoje, nessa noite, com pessoas que estão sendo curadas, tratadas. Deus está estabelecendo o teu pé na rocha, para que você se torne igreja, e que as portas do inferno não venham se prevalecer contra você. Versículo, meus olhos. Eita, glória. Versículo 6. Mas diziam isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Jesus é onipresente. De repente nessa noite você não sabia, mas enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, Ele está cuidando dos seus, Ele está curando, Ele está salvando, porque Ele tem todo o poder. Ele sabe de
peixinho que você trouxe nessa noite, Deus vai salvar uma nação. Pode salvar uma nação? Sim. Através da vida de Moisés, Deus libertou ou não libertou? Através da vida de José, Deus salvou ou não salvou? Através da vida de Davi, Deus liderou, libertou e salvou. Deus usa sim, basta você estar disponível, basta você estar como? Com os seus 5 pães e 2 peixinhos. Não importa se você está aqui em cima, o que importa, quando eu estou dentro do meu carro, eu evangelizo, não por mim, mas por causa de Jesus, porque eu sou um miserável pecador, mas eu sei que tem pessoas arrebentadas. A maioria das pessoas que tem entrado no meu carro são espírita, kardecista, tudo que vocês imaginar, mas eles falam assim: ah, mas Jesus é assim, assim, assado. Ei, eu falo assim: você conhece Jesus? Eu conheço. Você sabe onde ele nasceu? Com quantos anos ele batizou? Ah, com 33. Não, com 33 ele morreu. A pessoa, ela não sabe, ela vive de quê? Do que os outros falam. Mas vocês são um povo inteligente. Vocês são uma nação santa. Vocês são discípulo. Vocês são embaixador. Vocês são a menina dos olhos do Senhor. Vocês são o exército de Cristo. Você tem que aceitar isso na tua vida. Você se posicionou a ser um servo de Deus. Toma posse na tua vida. Declare: eu sou um servo do Senhor. Eu sou uma embaixadora. Eu sou uma discípula. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Declare isso na tua vida e viva isso no teu dia a dia. Não deixa que essa multidão se perca. A Bíblia vai dizer que só Josué e Caleb entraram. Agora eu te pergunto: o deserto daquela época, será que pode se dizer que é o deserto de hoje, sim ou não? Quem aqui está caminhando para Canaã? Poucos levantaram a mão, mas amém, que Deus te abençoe. Quem aqui está caminhando para Canaã, para Nova Jerusalém? Que Deus abençoe a tua vida. Mas eu quero te dizer que não vai ser fácil. Eles estavam preocupados com comida da terra, mas Deus, quando tirou eles do Egito, preparou uma comida do céu. Eles estavam preocupados com o melão, com o pão, com tudo, mas que o Egito dava, que o faraó dava. Mas quando você aceitou Jesus, tu vai comer o que Jesus tem para te dar. É maná e codorna. Mas sabe de onde que vem? Porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que te sustenta. Eu não estou te falando, eu não estou falando com você de um pão que você vai comer e vai matar a tua carne, mas eu estou te falando de um pão que vai te sustentar e vai te dar força para tu caminhar dia após dia. Amém? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Como pode? Pensa comigo agora. Quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei assustado. Eu não sei se você vai ficar. Os discípulos estavam com sede, sim ou não? Mas estavam? Agora eles encontraram um garoto que tinha o quê? Mas será que isso vai dar para todo mundo? Agora a Bíblia me faz lembrar do profeta chegando com uma mulher, falando para ela buscar botija. Ela não tinha nada. Ela disse que não tinha nada, a não ser um pouquinho de... Mas espera aí, o meu Deus é o Jeová Jireh, sim ou não? O que quer dizer Jeová Jireh? Cadê o cheiro? Deus provedor. Olha só que coisa linda. Será que André não sabia que o Deus provedor estava aí? Quantas pessoas andam com
no Jesus, Giovana, e não sabe que Deus é o Deus? Deus está falando com pessoas nessa noite, comigo principalmente, que Ele é o Jeová Jireh. Ele está provendo hoje na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde. Deus está provendo na tua empresa, toma posse aí, irmão. Deus está provendo na tua família. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Você acredita nisso? A Bíblia diz que tudo é possível ao quê? Aquele que crê vai ver? De novo. Tudo é possível ao quê? Aquele que crê. Aplauda o Senhor então. Tudo é possível em Deus. No que crê, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Se você crê, uma coisa será possível. Amém? Amém. Misericórdia. Tudo é possível que crê. Tudo, não só uma coisa, mas é tudo. 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 Amém. E ao que crê, verás a glória de Deus. Tem alguém doente na tua casa? Tem alguém passando necessidade? Tem alguém que não é convertido? Mas nessa noite, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. E agora esse homem fala, mas não é o bastante. Meu Deus do céu. 5 pão na tua mão dá para alimentar quantas pessoas? Hã? Depende, se você for pão duro dá para alimentar 5, mas se você for um pouquinho de mão aberta, você divide em 3. Sim ou não? 5 pão na mão do homem, ele alimenta até 10 pessoas. Mas aqui na Bíblia, 5 pães dava para alimentar 5 pessoas. E na mão de Jesus? Não entendi? 5.000 pessoas. Olha o teu Deus. Olha o que Jeová Jireh faz. Se você não sabia, Ele está falando contigo nessa noite. Eu sou o teu provedor. Na tua mão não vai dar em nada, mas abre a tua mão. Abre a tua mão nessa noite. Abre a tua mão para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muitas relvas naquele lugar. Relvas estavam com muita dificuldade. E assentaram, pois os homens em número de 5.000. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, aqui Deus já me chama mais atenção. Primeiro você tem que abrir o quê? Será que você tem dado graças quando você se alimenta? Eu conheço crente que nem ora quando vai comer. Será que você tem dado graças quando você acorda de manhã e abre teu olho? De repente, Deus não está falando com você, mas é natural lá no YouTube. Deus está falando. Será que você tem dado graças? Por quê? Quando está na tua mão, é 5 pães. Mas depois que você levanta o teu pão e dá graças, Ele não só alimenta a tua vida, mas Ele alimenta a tua casa, a tua família, os teus descendentes. Deus está falando nessa noite aí, se você não orava, se você não agradecia, comece a agradecer. Agradece pela vida dos teus filhos, pelo pão de cada dia. Fala com Deus: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tu nos dai hoje. Agradece a Deus, porque na tua mão, aquela compra quando chega lá, é só uma.
testemunho rápido, ainda tem tempo. Estou desempregado desde dezembro. Fui mandado embora da UPA, eu e mais uma galera aí, por causa de política. 9 anos de UPA, a minha esposa tinha 12, eu tinha 9. Peguei Covid 4 vezes, passei Covid para todo mundo, passei até para a minha sogra, misericórdia. Mas ela está de pé. Minha sogra é uma bênção. Agora me mandaram embora. Sabe como me mandaram embora? A UPA, prefeitura, a minha chefe. Nenhum dos três falou comigo. A empresa terceirizada me ligou. Vandeir? Falei, sim, você está demitido. Por quê? Não, se mandaram te demitir. Pô, mandei mensagem para o chefe, não sabe me dizer. Mandei para o cara do Cerrado, eu não sabia. Ninguém sabia. Mandaram embora. Dezembro. E eu pago por mês. Eu e minha esposa. O carro 1.800, o aluguel 1.100. Aí vocês imaginam o que acontece depois. Cartão, comida, blá, 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 quase 5, 6 mil por mês. O meu carro, hoje, está pago até janeiro. Você pode glorificar Deus? Até janeiro. Eu não sei o que vai acontecer para frente. Eu tenho que acreditar no Deus de Ele. Aleluia. Querendo ou não, você tem que aceitar que existe um Deus que é poderoso, que cuida de você. Amém. Às vezes você duvida, igual eu, às vezes eu pego com medo, porque o homem sem emprego, ele se sente um nada, e eu muitas das vezes me senti nada. A minha esposa não sabe, por várias vezes eu entrei dentro do meu carro, fechei a porta, fechei os vidros e comecei a chorar e gritar. Por quê? Por quê? Aí minha esposa falou, tu está preocupado por quê? O carro está pago, tem dinheiro, a conta desse mês está paga, tu está preocupado por quê? Aleluia, Senhor. Por isso que Deus coloca a pessoa abençoada na nossa vida. Porque às vezes você está desanimado, tem alguém que vai trazer uma palavra. Por isso que você tem que andar com os 5 pães e 2 peixinhos. Porque vai ter uma pessoa que está sem pé. Aí você pega os teus 5 pães e 2 peixinhos e divide. Semente, fé. Você passa isso para a pessoa que está do teu lado. Será que nessa noite você examinando você mesmo, você tem sido esse jovem anônimo? Será que você tem passado essa fé para alguém? Será que se o Espírito Santo agora te sondar, o que ele vai achar em você? Será que você é uma pessoa mesquinha? Será que você critica todo mundo que vem aqui pregar? Será que você fala mal do louvor? Será que você fala mal do pastor? Será que você reclama da tua igreja? Será que você reclama do teu patrão? Será que você reclama de Deus? O que você tem feito no teu dia a dia? Porque o mesmo onipresente que está lá cuidando da tua casa agora, a Bíblia diz que esse garoto não tinha nome, mas se eu pudesse falar com ele, sabe o que eu falava? Ó, Jeremias me disse, está escrito em Jeremias, que antes de você ser formado, Jesus já te chamava pelo teu nome. O que mais importa não é eu te conhecer, é o Rei da Glória te conhecer. Ele sabe quem você é fora dos bastidores. Ele sabe o que você faz em casa. Ele sabe o que você faz no trabalho. Ele te conhece. Ele sabe. Esses dias eu estava no posto de gasolina, eu postei no Instagram. É Instagram mesmo? Minha língua é preta. Aí eu gostei de uma menina que estava lá no posto. A minha filha falou, pai, bota a foto dela. Eu falei, eu não posso, porque de repente eu posso até ser processado. Uma menina que parece que tem espectro autismo está no posto do Morro do Golfe, dormindo no chão. Eu botei assim, poderia ser sua filha, a sua irmã. Se alguém souber, até
até mesmo hoje aqui ou na internet, de algum lugar, que ela possa ir porque o abrigão disse que não tinha vaga para ela. É triste, não é? Imagina só um pouquinho aí. Imagina que alguém na tua família. Imagina na tua filha. Imagina agora a tua irmã. Imagina uma pessoa que você ama lá no posto agora dormindo. Eu me senti nada. Isso mesmo. Eu não tinha nem 5 pães e nem 2 peixinhos. Mas eu fui para o Instagram, botei lá. Sabe quantas pessoas me ajudou? Nenhuma. Tomara que agora, nesse momento, alguém possa entrar em contato comigo, com a igreja. Essa menina está lá no Morro do Golfo, ela vai dormir todo dia, meia-noite. Gente, se vocês verem, é triste demais. Eu imaginei a minha filha naquela situação. Como pode, no século que a gente vive, não ter ninguém em Petrópolis ou no lugar para essa menina ficar? É duro, não é? Uma multidão e não tem ninguém para ajudar. Eu pedi fulano, nenhuma igreja que eu pedi, nenhuma falou que tinha condição de ajudar essa menina. Então, Deus está contando comigo e com você. Mas será que eu e você temos essa fé de pegar esses 5 pães e 2 peixinhos e compartilhar? Porque Jesus levantou esse pão e esse peixinho, porque é o quem? Quantas pessoas foram? Quantas? Uma! Só bastou uma pessoa. Uma pessoa. Uma abrir a mão para que Jesus levantasse aos céus e desse graças. E aí ele faz o quê? Parte. Divide. Não sei se tem pessoas aqui hoje que não conseguem dividir, compartilhar. Deus está falando, Deus está tratando. Ei, passa a compartilhar, passa a dividir. Esses dias eu estava conversando com meu filho, só um pouquinho, até 3 horas da manhã, a respeito do que é compartilhar, dividir. De repente, na tua casa, você ainda não conversou com o teu filho. De repente, na tua casa, você não dividiu os teus 5 pães e os teus 2 peixinhos. De repente, você que está no YouTube aí, nunca conseguiu sentar com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa. Mas faça isso. Faça como Jesus. Dê graças e parte. Porque enquanto Jesus deu graças e compartilhou, os 5 pães foram abençoados, compartilhados e alimentados aquela grande multidão. A Bíblia diz aqui, na minha Bíblia, diz que foram peixinhos. Fala assim, peixinhos. Por que a Bíblia botou peixinhos? Para mostrar que não foi aquele... Como é que é o nome de um peixe grande aí? Peixão. Você que foi peixão? Peixinho. Peixão é bom, hein? Eu vou pegar esse peixão aí. Então, para não dizer que foi um peixão, está escrito peixinho. Por que peixinho? Para mostrar que Deus pega o pequeno e coloca grande. Porque tudo que começa grande se chama o quê? Monstro. Deus pega o pequeno e faz grande. O peixinho e alimenta uma multidão. Deus está falando com pessoas nessa noite que vão sair daqui transformadas, vão sair daqui entendendo o que eu falei com meu filho. Eu vou falar para você. Você juntar as coisas para você, ó, uma caixa, 2 caixas, 10 caixas,
Um exemplo de cocada. Ah, eu vou juntar para depois poder abençoar. Tá certo? Sim ou não? Hã? Não. Deus precisa que você entenda na sua cabeça que se você tiver uma caixa e ela for abençoada, você pode abençoar, que Deus vai te dar o quê? Você não entendeu, meu irmão? Deus está falando contigo que se você tiver 10 reais na tua casa e for uma pessoa bater na tua porta e falar, eu estou precisando de 10 reais, você vai falar, eu não posso porque eu só tenho esses 10. Tá certo? Você acredita que o Jeová Jireh, se você der esses 10, Deus vai multiplicar a tua casa? Amém. Olha, então aplauda o Senhor pela tua vida. Para terminar. Ai, pastor. E versículo 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram, que haviam comido. Para finalizar, pode ficar até de pé, em nome de Jesus. Pastor Eduardo pode vir para cá, para orar pelo povo. Eu vou perguntar de novo: quantos cestos sobraram? 12. O cesto estava cheio ou vazio? Hã? No final estava cheio, gente. A escola aqui hoje foi top, hein? No início estava como? E no final? Cheio. Mas Jesus falou, sabe o que comigo agora? Que para antes o cesto estar cheio, eu preciso alimentar essa multidão. Para antes esses cestos estar cheios, eu preciso que vocês nessa noite levantem as tuas mãos e estejam cheios da presença de Deus. Deus, o pão da vida, antes de encher o material, Ele quer encher você nessa noite. Aleluia. Deus está falando com pessoas nessa noite que vão sair daqui cheias da presença de Deus, que vão sair daqui hoje glorificando e exaltando o Deus que multiplica, o Jeová Rafa que cura, o Jeová Jireh que provê. Deus nessa noite está falando que antes dele cuidar do material, Ele vai cuidar do espiritual. Antes de Deus encher esses cestos vazios, Ele quer encher a tua vida. E você vai ver depois. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Versículo 14. Barro de chegar. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Este é o verdadeiro profeta que deveria vir no mundo. Uma pergunta: será que nessa noite você vai ter que esperar o milagre acontecer? Será que nessa noite você entendeu que você não precisa ser uma pessoa importante? De repente você queria estar até aqui, mas você entendeu que nessa noite, você no meio dessa multidão, você pode ser aquela pessoa que não se chamava Vandeir nem Jordana, um nome difícil, mas que nem tinha nome, mas que Deus usou. Deus usou. E Deus vai te usar. Deus vai te usar onde quer que você for. Porque nessa noite Deus já fecha teus olhos. Porque nessa noite Deus está falando aqui com princesas. Deus está falando aqui nessa noite com os discípulos, com os embaixadores, com os sacerdotes. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que não vai andar somente com o cesto vazio, mas vai andar com o teu cesto cheio, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Vai ter pessoa nessa noite que vai sair daqui
passar a desejar com meu Senhor. Eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou bendizer, eu vou dizer graças a Deus. Graças a Deus pela Metodista de Cascatinha. Graças a Deus pela família pastoral. Graças a Deus pelo ministério de louvor. Graças a Deus por Petrópolis. Graças a Deus por morar no Brasil. Graças a Deus porque Deus cuidou de mim. Deus cuidou da minha casa. Deus me ajudou até aqui. Agora eu vou andar com meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou ser alguém que ninguém vai ver, mas eu vou andar